Meus amigos, tem circulado uma teoria maluca por aí de Round 6 e que, na minha opinião, pode ser a maior teoria dessa terceira temporada. E se isso acontecer, eu vou ficar pé da vida. Que é simplesmente o Ji-hoon, ao final de toda a história, ele se tornando a pessoa que ele mais temia, que era o líder. Pois é, já estão teorizando e a teoria é até interessante em alguns momentos, de que o Ji-hoon ele vai se tornar o novo frontman, o novo líder dessa organização. Mas e aí, será que essa teoria faz sentido? Mas não só isso, né? Hoje iremos analisar também por que aquele jogador de número 388, ele congelou no final e não conseguiu entregar as munições pra galera, né? E isso daí também é outro tópico muito interessante que eu não vi ninguém comentando, tá? E hoje eu vou trazer a explicação de tudo isso pra vocês, incluindo essa teoria cheirada e Nescau. Faz um pouco de sentido, mas é cheirada e Nescau. Simbora. Hello, my friends Geek na voz, e como sabemos, a terceira será a última temporada de Round 6, né? Então, por mais que o Tio Geek traga todas essas teorias aqui pra vocês ao longo dos dias, semanas, provavelmente uma ou duas no máximo, ou talvez até nenhuma, vai se concretizar na última temporada. Isso é completamente normal, né? O nosso dever aqui é teorizar e falar abobrinha mesmo. Só que tem uma teoria em específico que tá ganhando muita força, né, nas interwebs, né? Os fãs estão teorizando, então a cada dia com uns novos argumentos que eu acho sombrios, de que o Ji-hoon, exatamente, né, o nosso protagonista, o nosso herói, que entrou nos jogos novamente para derrubar a organização, ele vai fazer parte da organização. Ele vai se tornar o novo líder no final da terceira temporada. Pois é. Aí é a loucura. Afinal, desde a primeira temporada de Round 6, muito teorizaram, né, que a narrativa do Ji-hoon terminaria de uma forma moralmente ambígua, né, onde ele eventualmente entenderia o raciocínio por trás dos jogos e se tornaria o novo frontman. E embora isso parecesse uma possibilidade distante, né, após os eventos da primeira temporada, mas ela se tornou cada vez mais plausível após a segunda, pois nos episódios de abertura da segunda temporada, Ji-hoon estava aparentemente no caminho certo para se tornar uma figura heróica que encerraria os jogos e salvaria os competidores de sua destruição iminente. Afinal, Ji-hoon surgiu com um plano incrível para lutar contra os guardas dos jogos, porém seu plano eventualmente caiu por terra depois que ele não percebeu que o jogador número 1 era o frontman. E antes dos créditos da segunda temporada, Ji-hoon até perdeu seu amigo, né, cara, o Jung-bae, com quem ele ficou completamente abalado. E isso levou embora os últimos pedaços restantes de humanidade que restavam no Ji-hoon, né, potencialmente abrindo caminho para que ele se tornasse o próximo frontman na terceira temporada. Então depois que o frontman, né, o número 1, ele se junta aos jogos, ele faz de tudo para poder convencer o Ji-hoon e aquela turma de que os jogos não são tão ruins, né? Porque se a gente lembrar lá no terceiro episódio, quem votou, né, o voto decisivo, mais uma vez, para poder os jogos continuarem, foi justamente ele, foi o número 1. O propósito dele é continuar com esses jogos mesmo. E embora os mistérios em volta do frontman, né, desse número 1 ainda seja algo a ser abordado nessa terceira temporada, porque só foi jogado, né? Não teve flashback, não teve nada do passado dele mostrado em tela, foram só falas aqui, informações ali e tal, mas nada apareceu. Mas a série revelou que ele também já foi um jogador nos jogos, né? E para convencer o Ji-hoon de que os jogos beneficiariam os jogadores, ele até se lembra de como decidiu ir aos jogos porque sua esposa grávida estava morrendo de insuficiência hepática. E ele só foi lá para ganhar dinheiro suficiente para poder salvá-la e também a seu filho, né? E aparentemente, né, segundo o policial, que é o irmão, né, do frontman, a gente descobriu que infelizmente não deu certo, né? A esposa dele faleceu com um bebê na barriga. Então a série revela que sua esposa faleceu, confirmando que apesar de vencer os jogos, ele não conseguiu salvá-la. E mesmo que ele não pudesse salvá-la, ele pode ter se sentido em dívida com os jogos, porque quando ninguém mais no mundo real o ajudou, os jogos vieram em seu socorro e lhes deram oportunidade de mudar sua vida. E mesmo que o frontman tente convencer o Ji-hoon de que os jogos fornecem aos jogadores uma oportunidade justa de vencer e mudar suas vidas, o Ji-hoon se recusa a ceder e não desiste de seu plano de parar os jogos para sempre, né? Então o Ji-hoon assume a tarefa heróica de parar os jogos, mas as contradições morais em suas ações sugerem que ele está se tornando cada vez mais como frontman, que é o In-ho, né, o nome verdadeiro dele. Pois no final da segunda temporada, né, os jogadores são divididos em dois grupos, os que desejam deixar o jogo e os outros que querem ficar e ganhar mais dinheiro. E quando ambos os times acabam dando um número igual de votos, o Ji-hoon percebe que as pessoas pertencentes ao último grupo tentarão atacar aqueles que querem deixar os jogos, né? Só que em vez de lutar e tentar salvar as vidas de muitos inocentes que querem ir embora, o Ji-hoon pede que as pessoas de sua equipe se escondam debaixo das camas. Ele pede que esperem os guardas chegarem e roubem suas armas para começar uma rebelião contra as forças que comandam o jogo. Então o plano do Ji-hoon inicialmente funciona bem, mas muitas pessoas que só queriam ir embora acabam perdendo suas vidas. E quando a temporada termina, o Ji-hoon também perde sua batalha contra os organizadores, né? E por causa dele, muitos outros jogadores, incluindo seu amigo, né, o Jung-bae, também vai de arrasto pra cima. Então o fato do Ji-hoon ele não pensar duas vezes naquele plano final dele e em quantas vidas seriam deixadas para trás por conta disso, já começa a mostrar que a moralidade do Ji-hoon talvez seja um pouco cinza, e esse seja o caminho para ele se tornar o novo frontman. E semelhante ao In-ho, Ji-hoon acredita que as vidas de alguns humanos podem ser facilmente desconsideradas para atingir um objetivo maior ou ganhar algo pessoal. E mesmo que ele
ele pense que está lutando contra o Frontman, ele é muito parecido com ele, né? O que sugere que ele pode eventualmente começar a justificar os jogos como Inho e se tornar o próximo Frontman na terceira temporada. Agora, se vocês me perguntarem o que eu acho a respeito dessa teoria, e o Geek aqui vai ser sincero com vocês, eu acho que ela tem um problema muito grande, que é na parte estrutural da coisa. Porque os personagens de Hun e o Frontman, eles têm motivações iniciais completamente diferentes. Porque o de Hun, desde o início, ele sempre quis acabar com a organização. Já o Inho, quando ele saiu dos jogos, ele não nutriu esse sentimento de vingança como o de Hun, e pelo contrário, ele chegou a fazer parte da organização, cara, sendo líder dos jogos. Então as motivações iniciais de ambos os personagens são bem diferentes. O de Hun, ele quer acabar com os jogos, enquanto o Inho, ele nunca quis acabar com nada e acabou se tornando parte do jogo. Agora, uma coisa certa é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que nós temos muito que comentar de Round 6 aqui ainda, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek. Eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar essa ideia marota sobre Round 6. Tô postando vários conteúdos exclusivos por lá também, então faz tudo isso que é nóis. E não para por aí não, cara, porque tem outro tópico importante também, que é aquele cara, o número 388, que congelou no final da segunda temporada, né? Porque ele tinha a missão de voltar lá pra base, né? Pro dormitório, pegar as munições e levar pra galera, pra ver talvez se eles conseguiam alguma coisa. E ele congelou. Mano, eu fiquei com muita raiva dele, velho, né? Todo mundo ficou com raiva dele, né? Aí vocês me perguntam, sim, Geek, mas por que esse cara congelou no final? Ele não era um ex-militar? Ele não tinha experiência com armas e tal? Por que ele congelou? Cara, tem algumas explicações bem interessantes, tá? Pois o Daewo, né, vulgo número 388, não apareceu para Ji-Hoon e seus colegas competidores quando eles mais precisavam. E o mais trágico sobre seu personagem em Round 6 é que ele se ofereceu para voltar aos aposentos dos jogadores para recuperar a munição extra. Ou seja, isso significava que os outros jogadores estavam contando com ele para sobreviver, o que ele não fez. E enquanto os poucos competidores revoltados estavam em menor número que os guardas, eles ainda tinham uma chance de lutar se o Daewo retornasse com sucesso com a munição. Ao invés disso, né, o Daewo, ele se encolheu atrás de sua cama e deixou os outros competidores irem de arraste pra cima. E por conta dessa reviravolta chocante no final da segunda temporada, a gente começa a debater alguns temas aqui, né? Começa a fazer algumas perguntas. Porque a gente lembra que lá no início, né, ele comentou com os outros competidores que ele era um ex-fuzileiro naval. E aí a gente já começa a refletir, tá, pera aí, como assim ele é um ex-fuzileiro naval, sendo que ele se cagou de medo durante toda a rebelião? Pois mesmo que Daewo tenha a tatuagem de fuzileiro naval, né, que Jung-Bae reconhece instantaneamente, é possível que ele tenha feito a tatuagem como uma farsa. E por outro lado, Daewo foi um amigo leal de Jung-Bae e de Hun durante a segunda temporada, o que faz sua retirada no final da segunda temporada parecer fora do personagem. Então, pra mim, é mais provável que Daewo estivesse realmente na marinha, mas sofreu um momento traumático, e é por isso que ele fugiu. Pois embora se possa esperar que um ex-fuzileiro naval como Daewo seja naturalmente corajoso, há uma forte possibilidade de que ele estivesse passando por algum tipo de trauma durante a rebelião do final, né? Pois o mais evidente é que Daewo não pretendia atrair e abandonar os outros jogadores, mas em vez disso ele parecia estar sobrecarregado pela intensidade do momento. E como não há muitas informações sobre a experiência militar de Daewo, né, além de que ele serviu, o que é obrigatório na Coreia, é realmente difícil dizer o que exatamente aconteceu com ele naquela cena. Agora, outra explicação também é de que ele, né, o Daewo, ele foi forçado pelo seu pai a continuar dentro da marinha. Novamente repito, isso daí é obrigatório na Coreia do Sul, tá? Você tem que servir. Mas ele foi forçado, talvez pelo próprio pai, talvez ele não gostasse disso desde o início. Como eu disse, talvez ele tenha tido esse evento pós-traumático, né? Ele vivenciou coisas dentro da marinha que ele realmente não gostou e que atormentou ele durante toda a vida. E lembremos que ele jogou aquela brincadeira, né, o Gonji, junto com suas irmãs. Ele era muito bom naquilo. E também não está exatamente claro porque o Daewo precisa do dinheiro que o trouxe pro Squid Game em primeiro lugar, né? Então, por causa disso, tem muitas possibilidades sobre o que realmente está acontecendo com ele, o que deve ser explorado em maiores detalhes na terceira temporada, né? Porém, se o Daewo acabar mentindo sobre seu tempo de serviço como fuzileiro, isso poderia explicar porque ele congelou no final, né? E embora improvável, considerando que ele tinha alguma tatuagem e tudo, não está completamente fora de questão que o Daewo inventou seu serviço militar para poder ganhar uma vantagem na vida e no próprio Round 6. Então a covardia de Daewo é compreensível de certa forma, né? Especialmente se ele estava realmente tendo um evento pós-traumático. E ainda assim, sua mudança completa de personagem no momento mais crucial de Round 6 é inesquecível e alarmante. E possa ser que o Ji-Hoon ele não seja tão compreensível assim com o coitado do número 388 na terceira temporada, porque o Ji-Hoon ele sobreviveu, esse cara também sobreviveu, e o Ji-Hoon vai tirar satisfação, porque no final das contas, as esperanças foram embora e a maioria dos jogadores morreram porque ele não trouxe a munição. Se ele tivesse trazido aquele negócio, talvez, somente talvez, eles tivessem alguma esperança. Eu acho que iria dar errado de qualquer forma, mas talvez tivesse um pinguinho de esperança. Mas sem munição na arma, não tem como, eles acabaram perdendo. Mas e aí, o que vocês acham a respeito dessas teorias que o Geek trouxe no vídeo de hoje? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!
Não, pô, o Tio Geek não sabe que o vídeo tem que ter 10 minutos, cara. Cara, agora que eu vou ter que ficar aqui enrolando vocês, onde já se viu, né, mano? Além de não ter um aumento, agora minha função é entreter vocês. Tá, cara, então vamos aproveitar o espaço e vamos divulgar o meu canal pra Zorra, né, mano? Pra quem não conhece, eu já falei aqui algumas vezes no canal do Tio Geek. Eu tenho um canal no YouTube que também fala de cultura pop e a Zorra. É mesmo, é? E o meu sonho é chegar nos 100k de inscritos, e atualmente tá com 21k. Será que eu posso contar com a ajuda de vocês pra realizar isso, mano? É claro. É claro. Cara, se um dia eu chegar nos 100k de inscritos, o Tio Geek vai raspar o cabelo. É sério? Mentira, não vai não, mas seria engraçado, vai dizer. Então com essa eu me despeço. É isso aí, valeu, falou. Eu entendi a referência.